Olá, seja bem-vindo à TV Harvard, eu sou Márcio Mussarella e aqui ao meu lado está Alexandre Santilli. Alexandre, ele é sócio do Lab SSJ, que é uma empresa de soluções em educação corporativa. É isso mesmo? É isso mesmo, Márcio, é isso mesmo. O foco do Lab tem sido desenvolver de forma inovadora a liderança e, de forma geral, soluções de aprendizagem para organizações. Essa é a nossa missão. Quando você fala isso, muitas vezes a gente ouve um discurso, um slogan falando de maneiras inovadoras ou inovação e tal, não sei o quê, mas realmente na área de vocês têm batalhado bastante por isso, né? Como que vocês conseguem diferenciar ou colocar essa questão da inovação num ambiente que teoricamente é tão ou regulamentado ou fechado quanto o de ensino? Interessante sua pergunta. Na realidade, o que ocorre hoje é um excesso, é um volume grande de informação e de conteúdo, então, que as pessoas têm à disposição, até por questão da internet e outras mídias, e as pessoas cada vez mais sem tempo, né? Com uma agenda conturbada, compromissos pessoais de trabalho. O nosso desafio é como é que a gente consegue selecionar o melhor conteúdo, né? E ao mesmo tempo como é que eu entrego isso para as pessoas e garanto, né, ou auxilio ela a transferir isso, efetivamente transferir esse conhecimento, essa habilidade, não importa, para a sua realidade. O nosso desafio, quando a gente fala em inovação, é justamente esse, né? Escolher o melhor conteúdo, né, selecionar também qual a melhor mídia, a melhor forma de fazer isso e auxiliar a transferência. Muito bem. Qual o perfil das pessoas que vocês têm lá normalmente? Em que nível de cargo, etc? A grande maioria das pessoas que nós trabalhamos são os que a gente chama de gerência média ou middle managers, né? São aquelas pessoas que desde o início de carreira ou que já estão no mercado corporativo ou já estão no nível de gestão até 8, 10 anos. Essa é a grande massa e onde também se concentra a maioria das pessoas, né? Então o foco é desenvolver justamente soluções de aprendizagem para esse público. Ou seja, vocês estão auxiliando, já que o nosso assunto e o evento é sobre liderança, vocês acabam auxiliando as empresas a criar as futuras lideranças ou em cargos mais altos e tudo mais, é isso? Perfeito. O que é a grande dificuldade hoje? Hoje você tem, especialmente nesse momento, um excesso de mobilidade até por um mercado, um mercado comprador de mão de obra. Então dificilmente você consegue reter as pessoas por muito tempo a ponto de ela se desenvolver como gestor. Então nosso desafio é duplo. De um lado eu tenho que ajudar a selecionar quais são aquelas pessoas que seriam os melhores gestores também, e também desenvolvê-las de forma que elas consigam rapidamente acelerar a maturidade, que consigam rapidamente assumir uma posição de gestão, né? Tem um dado interessante de uma pesquisa que nós fizemos recentemente, né, que vai de encontro ao que você está mencionando, que as pessoas, para serem promovidas, muitas vezes elas mudam de empresa. E muitas vezes para a primeira gestão. Praticamente 27% das pessoas, para ser promovida para a primeira gestão, precisou mudar de empresa. Foi necessário ela fazer isso. Exatamente. Então isso mostra o desafio que as organizações têm em receber esses novos líderes, que estão sendo líderes pela primeira vez. Entendi. Você consegue mapear quais são hoje em dia as maiores dificuldades ou as maiores demandas que esse perfil de público tem hoje em dia? Eles chegam com alguma necessidade específica, independente da temática ou da abordagem dos cursos de vocês especificamente? Nessa pesquisa eles estão também, em busca né? Do quê, né? Exatamente. Quer dizer, essa pesquisa que nós fizemos, a gente fez um corte interessante com a primeira gestão. Então pegamos os primeiros gestores, né, gestores de primeira viagem, e perguntamos o foco foi em 3 pontos. Tá. Primeiro, qual que é a expectativa dele em relação àquele cargo, àquela função nova? Certo. Né? Qual a expectativa dele antes de assumir? Qual que é a angústia? Ou seja, o que dá aquele frio na barriga? O que está tirando quando o ele sono dele? Acaba de assumir, exatamente. E qual que é o desafio? O desafio é aquele que se mantém ao longo do tempo. É interessante observar que quando você pergunta qual a expectativa, as pessoas esperam liderar pessoas e desenvolver pessoas. É uma expectativa boa, né? Das 3 primeiras, essa é uma delas. Quando você vai para a angústia, né, ter que desenvolver pessoas vira uma angústia. Rapidamente, de expectativa, ela vira angústia, né? E quando você vai para desafio, os principais desafios estão ligados à gestão de pessoas. Que é como que eu soluciono o conflito, como que eu faço o meu time efetivamente trabalhar em grupo e cooperar e como que eu desenvolvo pessoas.
E aí entra o assunto que eu queria abordar com você, que é justamente esse paradoxo, ou essa, não sei se é um paradoxo, uma parceria, o que é, da autoridade versus a influência. Isso é importante nos dias de hoje? Sem dúvida, né? Se nós formos olhar, por exemplo, as organizações de 20, 30 anos atrás e algumas até hoje, você tinha uma hierarquia muito mais rígida, né? Onde as pessoas efetivamente não tomavam decisões de forma tão autônoma, né? Necessitavam do gestor, não trabalhavam, não tinha uma interdependência tão grande, né? Hoje, para você, por exemplo, numa organização que é muito mais flexível, né? Onde eu costumo brincar com as pessoas e falar, você sabe qual é o organograma da sua empresa? As empresas, a gente pode reparar, não tem mais organograma. Ele é tão complexo que ele já não é... As pessoas já não conseguem mais representar eles num simples esquema como se fazia até um tempo atrás. Não é tão linear hoje em dia, né? Exatamente. Ele não é matricial, ele é mais de rede, né? Rede, e o que eu costumo dizer também que tem muitas linhas pontilhadas, né? Não são só traços. As linhas pontilhadas são aquelas relações que não são as relações formais. As subentendidas, né? Então, nesse ambiente muito mais complexo, você só vai conseguir a cooperação das pessoas, efetivamente cooperação e comprometimento, se as pessoas estiverem convencidas, né, de que a sua proposta vale a pena, que vale a pena investir o tempo delas, né, na sua proposta. Nesse sentido, por que então a gente fala de influência? Porque você tem que ser capaz de influenciar aquelas pessoas, né, para cooperar com você, pessoas sobre as quais, e aí entra a questão da sem autoridade, pessoas sobre as quais você não tem autoridade formal. Ou seja, você não vai colocar o seu crachá na mesa e só porque você é gerente ou diretor, não importa, você vai conseguir que as pessoas cooperem. Não vai influenciar por carteirada, né? Exatamente. A influência por carteirada, ela às vezes tem até um efeito inverso. As pessoas podem até te sabotar, você pode ser sabotado. Na sua frente elas estão sim, tudo bem, sorrindo. Mas por trás acabam sabotando. Então a questão é como que eu consigo efetivamente convencer, conquistar a cooperação das pessoas sem usar autoridade. Ou porque, se eu tiver autoridade, não vou ser efetivo, ou porque eu não tenho autoridade. Sim. Então, esse é o principal desafio, né, que a gente enxerga principalmente, isso em todos os níveis de gestão, mas obviamente quando a gente fala de primeira gestão e middle manager, principalmente. Tá bom, a gente já deu para entender a importância disso, mas eu queria saber assim, você conseguiria resumir ou contextualizar 1, 2, 3 dicas de como, pelo menos, começar a desenvolver essa influência? Sem dúvida. A base da influência é a reciprocidade. Ou seja, as pessoas vão cooperar com você se elas perceberem que tem algum ganho com isso, quer dizer, se elas têm algum benefício. Eu não estou falando aqui de um benefício pessoal ou escuso, de um ganho para a carreira, de um ganho para o seu trabalho. E não necessariamente direto, pode ser também um indireto percebido. Perfeito, não necessariamente não necessariamente direto, não necessariamente na hora, né? Ou seja, eu coopero com você, portanto espero alguma coisa no momento seguinte. Não toma lá da cá. Exatamente, não é um toma lá da cá, né? É algo que tem que ser construído ao longo do relacionamento. Então, é algo que tem a ver com confiança. Ou seja, quanto mais, né? E aí vai uma boa dica, né? Se eu quero ser um bom influenciador, eu tenho que começar cooperando. Se eu começo cooperando, a tendência é que a outra pessoa, naturalmente, retribua isso. Retribua isso, pode não ser no momento, mas pode ser no futuro. E se não for aquela pessoa, pelo menos as que estão em volta estão vendo a sua atitude e também passam a reagir a esse seu comportamento, né? Perfeito, perfeito. Uma outra dica interessante é a empatia. Você conseguir se colocar no lugar do outro para entender o que é valor para aquela pessoa. Por exemplo, eu posso estar recém-chegado em uma organização, para mim naquele momento é importante o network. Certo. E se você, Márcio, conhece muita gente, talvez seja uma troca interessante, quer dizer, eu vou cooperar com você e você, por outro lado, me ajuda a formar essa minha rede, me apresentar às pessoas. Certo. Né? Então você fazer essa leitura e entender, né, qual que é o histórico das pessoas, de onde vieram, quais são suas ambições, né, o que fazem, por que fazem, torna você um influenciador muito mais eficaz. Para mim acontece, eu consigo também identificar em algumas organizações onde eu vou ou realizar algum trabalho, eu sou convidado para alguma coisa, que as pessoas têm uma dúvida ou um dilema de como exercer essa influência e se a atitude delas
pode ser vista como manipulativa ou não? Porque acho que existe uma linha muito tênue entre influência e manipulação. Você pode falar um pouco disso? Claro, essa é uma, muito bem colocada a questão, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Até porque a palavra influência, na língua portuguesa, carrega um pouco essa ideia de que eu vou te influenciar, e no sentido de eu vou influenciar você, mas eu tenho uma agenda oculta. Isso. Ou seja, eu não vou abrir quais são as minhas reais intenções. Quando a gente está falando de influência em autoridade, no ambiente corporativo e empresarial, eu tenho que entender que eu estou num ambiente onde existe uma relação de interdependência e uma relação que é de, no mínimo, médio até longo prazo. Sim. Ou seja, se eu manipular, se eu tiver uma agenda escondida, uma agenda oculta, uma hora ela vem rapidamente ela vai aparecer, e a hora que ela aparecer, eu automaticamente bloqueio a minha capacidade de influência sobre aquela outra pessoa. Então, influência no sentido que nós abordamos não é manipulação, ao contrário, né? Quanto mais aberta e transparente for a sua agenda, né, perante o outro, muito mais fácil vai ser você influenciar e conquistar a confiança dele. Você acha que nós estamos numa época, ou na época, das soft skills, das habilidades mais humanas, mais de interação, mais do que as técnicas? Olha, eu te diria até, estava assistindo uma palestra interessantíssima recentemente, onde, na verdade, você está falando de não só QI, mas inteligência emocional. Sim. Também, né? Eu apostaria nessa sua afirmação de que, sem dúvida, algumas relações ou os resultados, eles acontecem por meio das relações. E o que eu vejo acontecendo hoje, até por questão das mídias sociais, etc., é uma transparência muito maior. Ou seja, inevitavelmente, as pessoas sabem o que você fez, por que você fez, o que está por trás. Então, isso faz com que a sua habilidade de lidar com isso, efetivamente, não só ser sincero e transparente, mas parecer sincero e transparente é fundamental. Então, nesse sentido, soft skills e esse gerenciar a percepção das pessoas no sentido não manipulativo, no sentido transparente é fundamental. Tá. Futuro do Lab SSJ, vocês sempre estão buscando tendências, vocês sempre estão olhando para o que está acontecendo de novo, de que maneira vocês podem aproveitar essas tendências na atividade de vocês. Vocês estão pensando como é que está agora o mercado? Interessante. O que ocorre é o seguinte, hoje você vê, né, como eu falei no início, as pessoas cada vez mais ocupadas, sem tempo e um volume de informação muito grande. O que a gente tem olhado hoje, quando a gente tem partido, olhando para o futuro, é ver como que a tecnologia vai ajudar nesse processo. A selecionar exatamente o que eu, na minha fase de vida, né, com a idade que eu tenho e com o meu histórico do que eu estudei, onde eu trabalhei, etc., o que eu preciso saber hoje, né, para auxiliar o meu trabalho e no futuro, pensando numa carreira de liderança. E de que forma eu gostaria de receber esse conhecimento, e de que forma eu aplico esse conhecimento e transfiro para o meu dia a dia. Então, olhar para esse processo como um processo contínuo é que é o nosso desafio. E como que eu uso tecnologia para ajudar que esse processo aconteça. Desde selecionar o melhor conteúdo para aquela pessoa naquele momento, né, que tem que ter contexto e pertinência, né, até ajudá-lo a fazer essa transferência para o dia a dia. Para ele efetivamente sentir aquilo funcionando e gerando resultado a seu favor. A educação e o desenvolvimento, ele é para sempre ou chega uma hora que a pessoa pode chegar e falar, não, eu acho que eu estou legal? Olha, a gente tem estudado um assunto interessante que é lifelong learning, né, que é aprendizado ao longo da vida. E a gente percebe que é cada vez mais difícil você parar de aprender. Ultimamente tem tido um movimento de valorização até de pessoas mais maduras, e a gente tem percebido que as pessoas são valorizadas não porque necessariamente são mais maduras ou têm mais experiência, mas porque não pararam de aprender. Quer dizer, você tem pessoas às vezes que têm uma idade avançada, mas desistiram de aprender ou pararam por algum motivo achando que está suficiente. E na verdade o diferencial, independente da idade, é você ter essa vontade, né, esse gosto por aprender, por buscar coisas novas. Acho que esse é um dos grandes desafios também. Até porque hoje em dia a gente está vendo uma mudança, um foco
entre tantos outros, um foco sendo colocado nos trabalhadores que têm mais experiência e eles estão sendo mais reconhecidos e assim, olha, vamos chamar de volta para trabalhar, não é? O pessoal que já tem mais experiência e tal, de repente vai até a função do nosso pleno emprego aí no Brasil. Você está animado com os próximos anos? Pois é, essa questão da experiência tem a ver com a aprendizagem, né? Sim. Se ele tem mais experiência é porque ele viveu né, por situações diferentes, conseguiu gerar aprendizado disso e ainda coloca na prática. Eu vejo, apesar das turbulências, o Brasil ainda com um futuro brilhante. E aquela síndrome, né, que pelo menos aqui no Brasil nós tínhamos bastante depois dos 40, depois dos 50, se a pessoa perdeu o emprego, né, já não arruma mais. Eu lembro de vários casos, isso Sim. era um drama, né, na vida das pessoas. E isso, no meu ponto de vista, está bem longe de acontecer nos próximos anos. Da forma que caminhamos e com a própria preparação que esse grupo hoje tem, até porque vamos combinar que liderar e administrar no Brasil é uma tarefa bem árdua e Sim. certamente se traduz em muito aprendizado. Alexandre, eu queria saber de você, a gente tem aí hoje a quantidade de informação, fluxo de informação que a gente tem acesso. Você tinha comentado agora há pouco sobre como a tecnologia pode ajudar, mas muitas vezes essa mesma tecnologia pode prejudicar porque ela te dá tanta possibilidade que você fica meio que congelado, assim, eu não sei para que lado que eu corro, e se você escolhe um, as pessoas podem ter a sensação de que eu estou deixando alguma coisa de lado. Você passa por isso e eu gostaria de um testemunho seu, um depoimento seu, de como você lida com a quantidade de informações, que se você for querer ver e saber de tudo, não dá. Você tem razão, essa sensação de estar sempre para trás, estar sempre devendo alguma coisa, eu acho que todos nós sentimos hoje no mundo moderno. Basta você ter um celular com acesso à internet, a gente está o tempo todo recebendo estímulos, né, de novas ideias, novos conceitos, a próxima revolução. E como agir diante... E quantas próximas revoluções já não foram prometidas, né? E essa ansiedade é uma ansiedade inerente ao nosso tempo. Você tem ela? Sem dúvida, eu tenho, assim como... Todo mundo. Todo mundo tem. Você percebe que não só, muitas vezes o líder tem essa ansiedade, mas ele transmite também para outras pessoas, porque muitas vezes a gente recebe alguma coisa que acha interessante e na hora você passa para outras pessoas também, aumentando a ansiedade né, do grupo como um todo. Uma saída para lidar com isso e uma dica, basicamente é você procurar saber quais são as fontes, né? Existe uma questão hoje de N fontes, então quem é a fonte daquele conhecimento, quer dizer, Sim. quem está falando que aquilo é importante, por que é importante. Se é procedente, né? Se é procedente, a fonte é confiável. Enfim, quem está falando aquilo. E também quais são as pessoas que estão referendando, que estão recomendando aquilo, né? Eu costumo brincar que, por exemplo, você está no primeiro ano de administração de empresas e alguém recomenda para você ler o livro de liderança do Jack Welch. Tá. Bom, muito provavelmente você só vai usar boa parte dos ensinamentos que estão lá dali a alguns anos, porque você precisa ter experiência, precisa ter prática para entender o que aquilo significa. E a possibilidade, né? E a possibilidade de efetivamente colocar aquilo em prática. Então, aquele livro ele pode ser interessante, mas não é essencial naquele momento. Então, o que pessoas, né, da sua idade, do seu nível, estão lendo, estão olhando, ou pessoas que estão um pouquinho na frente para você conseguir efetivamente puxar isso. Então, acho que essa é uma boa saída, senão realmente você fica perdido no meio de tanta opção. O fundamental é continuar aprendendo. Continuar aprendendo, isso, eu digo mesmo que você não queira, essa é uma onda que está em movimento e vai ser difícil você não surfar. Ou você surfa ou você acaba literalmente se afogando. Se afogando, verdade. Alexandre, muito obrigado aí por essa conversa, por esses insights que você deu e boa sorte no seu desafio, na sua conquista aí da área educacional. Muito obrigado, foi um prazer, Márcio. E você da TV Harvard também pode continuar aprendendo continuamente aqui conosco, assistindo aos nossos próximos vídeos. Compartilhe conhecimento.